Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Marcelo Aguiar e convido vocês a virem comigo para a nossa terceira aula do tema de eleições. Bom, vamos lá. Pessoal, a gente hoje vai falar um pouco sobre a questão da votação, tá? E vou trazer aqui para vocês diversos detalhes sobre a questão de urna eletrônica, forma de voto, né, legislação que estabelece aí a forma como a votação deve ser feita e assim por diante. Vou começar falando para vocês da emenda constitucional número 16 de 97, tá? Que, aliás, é a mesma emenda, inclusive, que trouxe aí a questão da reeleição para governadores, para presidente da República e para os prefeitos, né? Essa emenda ela trouxe diversas mudanças para a Constituição e, entre elas, ela começou a estabelecer também as datas nas quais seriam feitas ou realizadas as eleições. Tá? Então, essa emenda 16 de 97, ela trouxe como primeiro turno de votação sendo realizado sempre no primeiro domingo de outubro do ano eleitoral e o segundo turno no último domingo de outubro. Então, sempre realizado no mês de outubro, né? Primeiro e último domingo de outubro, primeiro e segundo turnos, respectivamente. Tá? Segundo turno somente para municípios com mais de 200 mil eleitores, tá? Estamos aí falando, neste caso especificamente, das eleições municipais, das eleições para prefeito e vice-prefeito, com eleições pelo sistema majoritário, pessoal. E para que serve o segundo turno, pessoal? Eis a pergunta, tá? Segundo turno, ele serve especificamente para que o candidato seja eleito pela maioria absoluta dos eleitores. Ou seja, estamos considerando aqui, nesse caso, metade mais 50% dos votos, mais dos votos válidos, tá? Caso o candidato ele não consiga esse número de votos em primeiro turno. Tá? Vamos deixar aqui bem claro também que alguns candidatos acabam conseguindo essa votação, né, 50% mais dos votos válidos em primeiro turno. Então, nesse caso, para aquele cargo, para determinado cargo em que o candidato consiga realmente essa quantidade de votos, então não será necessária a votação em segundo turno. Tá? Então, segundo turno, sempre para os candidatos, os dois candidatos mais votados no primeiro turno, sendo apenas dois candidatos, um deles vai ter metade dos votos válidos e esse é o que vai ser escolhido pela maior parte dos eleitores ou pela maior parte dos votos válidos, tá, pessoal? Então, para que isso seja possível, para que vocês entendam melhor essa situação, eu trago para vocês aqui um pequeno exemplo de uma votação em primeiro turno e como que ela vai se realizar em segundo turno, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui uma votação hipotética de aproximadamente 200 mil eleitores, ou de 200 mil votos válidos, tá? E nessa votação, nós tivemos aqui, em primeiro turno, o candidato José como primeiro candidato mais votado, com 80 mil votos válidos. Vamos deixar claro aqui que são os votos válidos, pessoal. Candidato Jorge, o segundo candidato mais votado. Esse candidato teve 70 mil votos. Se fosse segundo turno, obviamente, o candidato José já teria ganhado. Mas estamos falando aqui do primeiro turno, tá? Na sequência, nós tivemos como terceiro colocado o candidato Jerônimo, com 30 mil votos válidos. E, por último, o candidato Júlio, com 20 mil votos válidos. Pessoal, o que acontece nessa votação? Nós tivemos aqui, para o candidato mais votado, a maioria absoluta dos votos? Tivemos 50% mais dos votos? Não, né, pessoal? Se nós considerarmos que temos aqui, nesta votação específica, 200 mil eleitores e o primeiro colocado só conseguiu 80 mil votos, então nós não temos a maioria dos eleitores votando para um candidato. E exatamente por isso vamos realizar o segundo turno com os dois candidatos mais votados. Para que esse candidato fosse colocado como o candidato mais votado em primeiro turno, ele deveria ter pelo menos 100.001 votos. Como isso não aconteceu, porque nós vimos que ele teve tão somente 80 mil votos válidos, então
será feito o segundo turno, para que no segundo turno o primeiro e o segundo colocados disputem e, obviamente, pelo sistema majoritário mais votado é o que vencerá as eleições, tá? Então, isso foi uma forma que veio para que se evitasse com que um candidato ele não fosse escolhido pela maioria dos eleitores, né? O que ele deve ser escolhido pela maioria dos eleitores. Mas tem que ser a maioria dos votos válidos, certo? Bom, na sequência a gente fala sobre como se iniciam os trabalhos, né, do dia de votação. Esses trabalhos eles vão se iniciar necessariamente às 7 horas da manhã, com a presença do presidente da mesa, de todos os outros mesários lá no local de votação. Então, essas pessoas deverão estar lá às 7 horas e o início da votação para o público, para os eleitores em geral, irá se iniciar às 8 horas. No entanto, uma particularidade bastante especial. Às 7h30, e esse detalhe nós tiramos lá da resolução número 20653 do TSE, tá? O artigo número 21, mostra que às 7 horas e 30 minutos, ou melhor, 30 minutos antes do início dos trabalhos, que seria às 8 horas, o presidente da mesa ele vai emitir a zerésima. E o que seria isso, pessoal? A zerésima é um boletim, uma listagem que comprova que aquela urna não possui nenhum voto. Tá? Aquela urna está zerada de votos. Então, essa vai ser a comprovação, a zerésima vai ser a comprovação de que aquela urna não possui voto válido algum. Tá? O primeiro a votar, né, o primeiro eleitor a votar a partir das 8 horas da manhã, ele tem que aguardar no recinto de votação até que o segundo eleitor conclua o seu voto, para que só então ele seja liberado. E por que essa questão, pessoal? Por que essa regra? Porque caso o primeiro eleitor vote e, na sequência, a urna eletrônica apresente algum defeito, se esse eleitor fosse embora, automaticamente aquele voto seria perdido. Tá? Então, até nisso, o legislador ele se preocupou com essa questão de a urna eletrônica funcionar perfeitamente no dia da votação e para que o direito do eleitor fosse resguardado também. Tá? Preparo das urnas eletrônicas para as eleições, ele sempre é feito também de acordo com a resolução 20.563, uma resolução bastante importante, voltada para essa questão da votação, para a questão das eleições. Tá? Eleitor ele tem que trazer consigo não somente o título de eleitor, como também um documento com foto, tá? Entendimento da lei aí 12.034, artigo 91A. Esse artigo é bastante interessante porque a questão em relação à apresentação de 2 documentos, pessoal, já foi motivo de disputa judicial, né? Já foi questionado perante a Justiça Eleitoral e perante o STF o motivo pelo qual o eleitor deve apresentar 2 documentos, né? Sendo um válido com foto para que ele pudesse identificar-se e além do título. Pois o argumento que se utilizava naquele momento é que muitos eleitores acabariam sendo impedidos de votar, tendo em vista que muitas pessoas, né, de condição social mais baixa não possuem nem mesmo o seu RG. Muitas vezes são pessoas que não possuem nenhum tipo de documento, né, e são pessoas que estariam teoricamente impedidas de votar. Tá? Então ficou decidido, tá? Ficou entendido pelo TSE que essa norma ela é constitucional e que o eleitor ele deve realmente apresentar o seu documento com fotos, tendo em vista que o título não possui a foto do eleitor, somente a assinatura como identificação. Ok? Fato bastante interessante é que atualmente nós temos a identificação biométrica, assunto pelo qual nós vamos comentar antes do final da nossa aula de hoje, e essa regra de apresentar 2 documentos acabou sendo relativamente flexibilizada, pessoal, de forma que o eleitor tem agora mais uma forma de se identificar no dia das eleições. Tá? É proibido também que o eleitor ele se utilize de aparelhos eletrônicos, né? E aí aparelhos eletrônicos vamos ter uma gama de aparelhos como celulares, como máquinas fotográficas, enfim, como iPods, enfim, todo e qualquer tipo de eletrônicos ou similares que possa estar com o eleitor no dia da eleição. Ele não deve portar. Temos essa regra, pessoal, especialmente em função da questão de coação, especialmente em
questão de fraude, para que o eleitor não seja pressionado ou sofra algum tipo de pressão ou de coação para votar em determinado candidato. Tá? A mesa receptora, ela está estabelecida, a sua composição está estabelecida ali no artigo 120 do Código Eleitoral, né? E ela é composta necessariamente pelo presidente, primeiro e segundo mesários, primeiro e segundo secretários e o suplente. Tá? Todas essas pessoas, elas são designadas diretamente pelo juiz eleitoral, elas são notificadas pelo juiz eleitoral através de notificação pessoal, e elas exercem essa função, pessoal, de forma gratuita para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não vai pagar essas pessoas, não vai ter ônus financeiro. E qual que é a contrapartida que a Justiça Eleitoral dá para essas pessoas? Uma certificação que dá o direito a essas pessoas de que elas tenham 2 dias de folga do seu trabalho normal, sem ter o prejuízo da sua remuneração. Ok? Então, todos os mesários, eles também serão treinados pessoalmente pelo juiz eleitoral, tá? O juiz vai fazer o treinamento desses mesários das mais variadas formas possíveis, e aí se utilizar dos métodos que ele tiver à mão, como palestras, né? Como material gráfico, né? Vai simular a votação também, e tudo para que essas pessoas estejam preparadas no dia da votação para lidar com possíveis problemas relacionados à votação e saibam também manusear o equipamento necessário. Tá? E quem não pode ser convocado para as eleições? Pessoal, não podem ser convocados, melhor, não para as eleições, mas para exercer a função de mesário, né? Para as eleições, todos somos obrigados a votar. Mas para exercer a função de mesário, não podem ser convocados os candidatos e seus parentes em qualquer grau de parentesco, tá? Bastante importante, qualquer grau de parentesco. Membros do órgão executivo de diretórios partidários, autoridades e agentes policiais, bem como funcionários que exercem cargo de confiança no Poder Executivo, os que pertencerem também ao serviço eleitoral e, por óbvio, aqueles que têm idade menor de 18 anos, já que adolescentes entre 16 e 18 anos possuem facultatividade no voto. Tá? Essa designação de mesário, ela pode ser revogada pelo próprio juiz que estabeleceu essa designação, né? Ele vai poder cancelar ou revogar a sua decisão de forma fundamentada, isso é bastante importante, que ele tem que fundamentar a decisão dele. Pode ser também por impugnação do próprio mesário, e isso tem que ser feito obrigatoriamente dentro de um prazo de 5 dias, tá? Também de forma motivada, fundamentada, obviamente. E a impugnação também poderá ser feita, numa terceira hipótese, por candidato, pelo partido político, pelo próprio Ministério Público Eleitoral, dentro também de um prazo de 5 dias após a nomeação, certo? A decisão do juiz eleitoral, dessa decisão cabe recurso, e o prazo para esse recurso será de 3 dias, tá? Pessoal, atenta a essa questão, bastante importante. São prazos curtos que nós temos na Justiça Eleitoral por conta do princípio da celeridade. A Justiça Eleitoral, ela tem que ser rápida, ela precisa ser muito rápida, tá? Então teremos somente 3 dias para recorrer dessa decisão. No entanto, pessoal, é importante notar que não cabe recurso, tá? Não cabe recurso da decisão do TRE, a menos que seja por violação de lei federal. Não caberá recurso da decisão do TRE ao TSE se não for por violação de lei federal, tá? E caso se confirme o cancelamento da nomeação, vai ser feita, obviamente, uma nova designação de um novo mesário pelo juiz, né? E a atuação desse mesário impedido, ou a recusa ao abandono que seja do serviço do mesário, obviamente vai ser tipificada, essa conduta vai ser penalizada de acordo com os artigos 310 e 344 do Código Eleitoral. Ele traz a penalidade para esse tipo de conduta. No
caso, né, de esse abandono ser cometido ou a má conduta ser cometida por um funcionário público, temos aí cerca de 15 dias de suspensão desse funcionário, né, do seu serviço, além da cominação de pena administrativa, tá? Pena de multa. Tá? Como locais de votação, pessoal, o que é escolhido como locais de votação pelo juiz eleitoral? Tá? Isso está estabelecido lá no artigo 135, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Tá? Podem ser preferencialmente os edifícios públicos, normalmente, né, temos as escolas e universidades que servem como local de votação, mas um fato interessante é que as propriedades particulares, pessoal, também podem ser locais considerados locais de votação. Tá? Essas propriedades, desde que sejam solicitadas pelo juiz eleitoral, elas também devem ser oferecidas sem nenhum ônus para a Justiça Eleitoral, mas temos que lembrar que existem algumas vedações impostas pelo próprio Código Eleitoral. Tá? Ali no artigo 135, parágrafo 4º, vem trazendo algumas propriedades particulares que não poderão, em hipótese alguma, ser consideradas como locais de votação. São locais como propriedades de candidato, locais de membros de diretório partidário, locais pertencentes a delegados de partido, coligação ou autoridades policiais, e ainda cônjuges ou parentes até segundo grau dessas pessoas. Tá? Então, essas propriedades particulares não poderão, em hipótese alguma, ser requisitadas para a votação. Além disso, pessoal, temos que considerar que o Código Eleitoral também estabelece que, além dos mesários ali no local de votação e de um único eleitor, obviamente, estamos falando aqui, né, das situações gerais, das situações genéricas de via de regra, né? Daqui para frente vamos ver daqui a pouco como que funciona para os eleitores que são portadores de necessidades especiais, mas no caso dos eleitores comuns, né, nós teremos ali, além dos mesários, um único eleitor. O local vai ter também apenas os fiscais dos partidos e o juiz eleitoral, exercendo as funções policiais e jurisdicionais, que vamos ver daqui a pouco também, que serão bastante importantes e podem vir a ocorrer situações em que seja necessária a intervenção do juiz eleitoral, certo? O local de votação, ele poderá também ter um representante do Ministério Público Eleitoral e funcionários que sejam autorizados, funcionários autorizados pela Justiça Eleitoral. Cada partido também pode credenciar fiscais, até o número máximo de 2 fiscais por mesa, que devem alternar a sua atuação de forma que não cause nenhum tumulto ali no local de votação. Tá? Para a fiscalização dos trabalhos, também poderão participar alguns fiscais e os partidos poderão indicar até 2 delegados por município ou por zona eleitoral. Tá? Local de votação também vai ter uma cabine indevassável. E o que podemos dizer com cabine indevassável? Ora, todos que somos eleitores, nós sabemos como que funciona o local. Não é indevassável por ser um local totalmente fechado, né, lacrado, onde você entra e é trancado para proceder com a votação. Não, pessoal, é um local simples, tá? Pode ser inclusive uma mesa com algum tipo de proteção, apenas para que o eleitor ele consiga exercer o seu direito de votar secretamente, conforme estabelece a Constituição. Tá? Também trouxe para vocês aqui a letra do artigo 120, parágrafo 2º do Código Eleitoral, tá? Que mostra que os mesários, né, as pessoas que irão compor a mesa das eleições, elas devem ser preferencialmente, e aí atenção no termo de preferência, tá? Eleitores da própria sessão e, dentre estes, os diplomados em escola superior, professores e os serventuários da justiça. Pessoal, muita atenção com isso aqui. De preferência ou preferencialmente não quer dizer obrigatoriamente, tá? O mesário que será convocado não necessariamente deve ser ou o professor, ou o serventuário da justiça,
ou formado em alguma universidade. Não, é dada preferência para essas pessoas, mas pode ocorrer casos, né, de que essas pessoas não estejam disponíveis. Então serão chamados outros cidadãos que estejam compatíveis aí com os ditames da Justiça Eleitoral, tá? Prioridade na votação, artigo 143, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Tá? E aqui, quando falamos em prioridade na votação, nós estamos nos referindo necessariamente a uma questão hierárquica, mas sim as pessoas que irão votar antes dos demais eleitores que não tenham nenhum tipo de problema, nenhum tipo de limitação. Tá? Então, irão votar candidatos, juízes eleitorais, os juízes dos tribunais e os seus auxiliares. Irão votar também prioritariamente os promotores de justiça quando estiverem a serviço da Justiça Eleitoral, e aqui se faz uma pequena analogia em relação aos juízes eleitorais, tá? Também policiais militares que estiverem trabalhando, que estiverem em serviço, idosos, as pessoas doentes de forma geral, enfermos, grávidas e as lactantes, tá? O eleitor deficiente físico, né, e aí começamos a ver um pouco mais sobre a questão dos eleitores que têm algum tipo de limitação, tá? Ele deve ser instruído a cada votação quanto aos locais que sejam mais acessíveis para exercer o seu direito de votar. Tá? O juiz eleitoral expede instruções para que se mostre a esse eleitor que locais seriam mais interessantes para ele no quesito acessibilidade, para que ele não tenha que se recorrer a um segundo andar de algum prédio público ou de algum local de votação, para que ele possa votar num local térreo, um local que não tem escadas e assim por diante, um local que seja definitivamente acessível para esse eleitor. Tá? E o eleitor cego? Como que ficaria no caso do eleitor que possui problemas de visão? Seguinte, pessoal, esse eleitor ele pode se utilizar de diversos métodos, diversas formas, tá? Desde que, obviamente, autorizadas pela Justiça Federal. E dentre esses sistemas que ele pode autorizar, podemos mencionar aí o sistema Braille, ele pode se utilizar também do sistema de instrumentos mecânicos, sistema de áudio, ele pode utilizar fone de ouvido, pode se utilizar também daquele sistema de ponto do número 5 na urna eleitoral, na urna eletrônica, correto? Enfim, para o eleitor cego existem várias formas também de se proceder com o ato de votar de forma que se facilite a ele o exercício do seu direito, tá? Eleitores com necessidades especiais, eles podem contar com a ajuda de uma pessoa de sua confiança para o exercício no voto, só que no caso, por exemplo, dos analfabetos, tá? A Justiça Eleitoral ou a legislação, ali, o artigo 89 da Lei 9.504, mostra que até é permitido o uso de alguns instrumentos que auxiliem o analfabeto a votar. Tá? No entanto, nós sabemos que o voto para o analfabeto ele é facultativo, portanto, a Justiça Eleitoral ela não estará obrigada a fornecer esses instrumentos. Tá? No caso de candidatos que possuam alguma denúncia na Justiça, né, ou alguma decisão que ainda esteja sob determinação da Justiça, tá? Caso a decisão não seja transitada em julgado, caso seja transitada em julgado, eles não poderão constar da urna eletrônica, ou seja, não se pode falar em candidatura deste candidato. E aí eu trago para vocês, a partir de agora, a figura da Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, tá? Essa lei traz a nós a ideia de que o candidato, para ser considerado inelegível, não necessariamente deverá ter a sua decisão transitada em julgado, mas ele, a partir do momento que ele tem a decisão, ou melhor, a condenação no órgão colegiado, ele já é considerado inelegível, tá? E os candidatos que tiverem subjúdice, que não tiverem ainda uma determinação já julgada pela Justiça Eleitoral, então esses sim vão poder fazer parte, ter a sua candidatura normalmente, vão poder fazer parte das tabelas eleitorais, vão constar lá na urna eletrônica. Tá? A alteração, pessoal, só pode ser feita
30 dias antes, né? Ou seja, a alteração das tabelas de candidatura ela só pode ser feita até 30 dias antes das eleições. Se for num período inferior a 30 dias, não poderá mais ser alterado. Tá? Então, candidatos sem decisão transitada em julgado vão integrar as tabelas eleitorais de candidatura. Tá? Se houver trânsito em julgado, antes dos 30 dias, obviamente, essas tabelas elas poderão ser mudadas. Tá? E ocorre dessa forma, pessoal, porque o curto tempo das eleições poderia impedir o resultado final do recurso eleitoral, o que poderia ocasionar uma grande confusão aí em relação às decisões, ou melhor, em relação aos resultados das eleições. Tá? Vamos falar rapidamente aqui sobre a questão da impugnação quanto à identidade do eleitor, e aqui nós trazemos aí para vocês dois princípios básicos da Justiça Eleitoral, né, que é o princípio da preclusão instantânea, artigo 147 do Código Eleitoral, além do princípio da celeridade. Eu mostro para vocês agora como que serão aplicados esses princípios, pessoal. Impugnação que é feita em relação à identidade do eleitor, seja ela por qual motivo for e da forma que for feita, ela tem que ser feita antes do eleitor complementar com o ato de votação. Após ter votado, não poderá ser feito absolutamente nada. Não pode ser feito mais nenhum tipo de impugnação. E aí reside o princípio da preclusão instantânea. Tá? Ela poderá ser feita, esta impugnação, pela mesa receptora, pelos fiscais, pelos candidatos, por qualquer outro eleitor, de forma tácita, de forma verbal, por escrito, tá? Antes de que ele se dirija à cabine para votar. Tá? Se existir qualquer dúvida quanto à identidade desse eleitor, então o presidente da mesa pode exigir dele a exibição do documento dele, tá? Que comprove a sua identidade. Na falta desse documento, ele poderá interrogar a pessoa sobre os dados constantes naquele documento, no título de eleitor ou mesmo no caderno de votação, certo? Na sequência, pessoal, deve-se confrontar a assinatura do título com aquela que é feita pelo próprio eleitor, mas se a dúvida continuar, o juiz eleitoral deve ser chamado para que ele possa decidir sobre o que fazer com aquele caso específico. E aqui, pessoal, princípio da celeridade. Tá? As coisas têm que ser feitas de forma muito rápida, até para que não se cause nenhum tipo de alvoroço na sessão eleitoral. Tá? Isso pode irritar ali os eleitores que estão aguardando para votar. E aqui cabe o uso do bom senso, pessoal. Chamar o juiz eleitoral o quanto antes para que ele decida rapidamente o que fazer nesse caso específico. Então, se essa impugnação for confirmada, tudo deve ser feito com muita rapidez, como eu disse para vocês, dentro do que rege o princípio da celeridade, para que novas paralisações se evitem, para que a impaciência daqueles eleitores ou tumultos generalizados causem algum tipo de prejuízo às eleições. Tá? Os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral, eles poderão utilizar a sua justificação, ou melhor, a sua justificativa eleitoral, né? Eles poderão justificar a sua ausência às eleições através do formulário de justificativa eleitoral. Esse formulário, ele normalmente é distribuído ali nas sessões, né, eleitorais, logo na entrada, e aí também as pessoas que estão responsáveis pela distribuição, elas conseguem dizer às pessoas como fazer, como preencher e dar a ajuda devida, né? Só que uma particularidade bastante interessante dessa questão é que não é possível fazer a justificativa quando a pessoa está no próprio domicílio eleitoral, por motivos óbvios, né, pessoal? Não teria motivo pelo qual a pessoa, obviamente, desde que a pessoa não esteja doente, ou desde que a pessoa não tenha nenhum tipo de problema que a incapacite de ir até a sua zona eleitoral, né, não teria motivo para que a pessoa não fosse votar e fizesse a justificativa, tá? Então, portanto, ela não pode estar no seu domicílio eleitoral para fazer a justificativa, tá? A votação ela se encerra às 17 horas, e aí já temos mais um dado importante, tá? A lei nos diz que às 17 horas elas deverão ser encerradas. Mas, professor, o que acontece com as pessoas que estão na fila, né? Às vezes pode ser que chegue 17 horas e tem pessoas na fila. Até nisso,
a lei ela é bastante interessante quando ela diz que os títulos eleitorais devem ser recolhidos dessas pessoas, devem ser distribuídas senhas rubricadas pelos próprios mesários, para que as pessoas que estão na fila até as 17 horas consigam votar, pessoal. Então, existe a proteção para essas pessoas também, de forma que elas se realizem e a eleição irá terminar quando o último eleitor que estiver com essas senhas consiga votar, tá? Após o encerramento das eleições, né, ou melhor, da votação, do dia de votação, ocorrerá a conclusão da votação eletrônica e será emitido um boletim em 5 vias contendo o resultado dessa votação na sessão eleitoral. E ali, né, iremos encontrar diversos dados, como, por exemplo, identificação da sessão, comparecimento, número de votantes, além de outras questões. Tá? Essa seria o boletim de identificação da urna eletrônica. E na sequência temos outro boletim que também é emitido pela urna eletrônica, também em 5 vias, que devem ser assinadas pelo presidente, pelo primeiro secretário e pelos fiscais que desejarem. Tá? Uma dessas vias ela é fixada no local de votação. Tá? Outra via ela é entregue aos fiscais dos partidos políticos, uma terceira via acompanha o disquete da urna eletrônica, e uma última via fixada na sede da junta eleitoral, pessoal. É bastante interessante que vocês saibam também que todos nós, como cidadãos e eleitores, nós temos acesso a esses boletins também. Tá? Aqueles que desejarem poderão às 17 horas se dirigir até a zona eleitoral para conseguir esse boletim, certo? Cada boletim ele vai conter aí o resultado da sessão eleitoral, a data da eleição, horário de encerramento da votação, código de identificação, vai trazer várias informações que são bastante úteis e relevantes em relação àquele dia de votação, tá? Aquela urna eletrônica específica. Caso a urna não emita esses boletins, pessoal, o presidente da mesa já tem instrução também, de acordo com a resolução 2563 do TSE, daquilo que ele deve fazer. Artigo 41 traz essas instruções, tá? Ele vai ter que desligar essa urna da rede elétrica, comunicar isso ao juiz eleitoral, registrar essa questão em ata, enfim, tem uma série de regramentos a cumprir, tá? A partir do momento que a urna não funcione. A urna vai ser enviada à zona eleitoral e haverá o acompanhamento da urna por um membro da mesa, mas fica facultada a participação desse transporte da urna aos fiscais do partido, bem como ao Ministério Público Eleitoral, como diz aí o Código Eleitoral. Tá? O juiz eleitoral tem até 12 horas para que ele comunique ao TRE o número de eleitores que votaram em cada sessão e em toda a zona que é atribuída à jurisdição dele, e aqui muita atenção nesse quesito, pessoal. Esse dado é bastante importante porque se o juiz não cumprir com esse prazo, ele pode ser penalizado. Tá? Então ele tem 12 horas após o encerramento da votação para poder cumprir com este mandado. Tá? E aí falamos para vocês por último agora sobre identificação biométrica, né? Uma novidade trazida aí no ano de 2008, novidade bastante interessante que trouxe muita segurança em relação à questão de fraude nas eleições. Foi um projeto que teve por objetivo implantar em âmbito nacional, em todo o território brasileiro, a identificação e a verificação biométrica dos eleitores, tá? Como forma de garantir que aquele eleitor que está se dirigindo à urna, ele é realmente a pessoa constante dos documentos e não haja nenhum tipo de fraude nesse meio. Tá? Foi realizado primeiramente um projeto piloto envolvendo aproximadamente 40 mil eleitores de cidades escolhidas aí do interior do Brasil, de 3 estados diferentes. Né? E foi uma novidade que foi trazida aí pela resolução 22713 do TSE como forma de garantir que nenhum tipo de fraude relacionada à questão da identificação, relacionada à questão da documentação do eleitor, atinja as eleições. Pessoal, isso era o que nós tínhamos para passar para vocês hoje.
aqui eu deixo o meu e-mail para todos aqueles que desejem manter contato ou tenham alguma dúvida. Eu desejo a todos vocês bons estudos.